Seja bem-vindo a mais um episódio do FundoCast, um podcast sobre empreendedorismo para microempreendedores matogrossenses. Hoje a gente vai falar com a Lores. A Lores, que é vegana e tem paixão por esse tema, né? Seja bem-vindo, Lores. Olá, muito obrigada pelo convite. Lores, você é cuiabana? Sou cuiabana, de Pé Achado. De Pé Achado? Nascida aqui, criada aqui, passei alguns anos fora, mas estou de volta, já tenho alguns meses. E você gosta de fundo? Eu gosto de furundu, adoro. Uau! Ah, que bom. São poucos que vêm aqui que gostam, mesmo sendo cuiabano. Eu adoro. Bacana. E como é que começou a sua vida empreendedora? Nossa, é um tema assim que eu gosto muito de falar, porque foi algo que trouxe um conhecimento, um autoconhecimento para mim. O meu negócio ele me ajudou a criar mais conhecimento sobre as energias que eu escolho para o meu corpo. Isso eu quero contar um pouco sobre, né? Pode eu contar. comecei a empreender quando eu estava trabalhando numa campanha política em Goiânia. Eu tive um surto. Um surto? De uma pressão psicológica muito grande, porque eu estava fazendo a administração de 3 campanhas políticas ao mesmo tempo. Você teve um famoso burnout. Exato, um burnout, um excesso de trabalho, muito estresse, muito mesmo. E daí, naquele momento, eu entendi que eu queria começar um negócio próprio, que eu queria colocar energia em algo que fosse meu, né? Mas antes disso, na minha adolescência, falando sobre ser cuiabana, eu era apaixonada ali quando surgiu essa iguaria cuiabana, quando eu tinha uns 10, 12 anos de idade. Você sabe do que eu tô falando? Não. Uma iguaria cuiabana, um alimento só daqui de Cuiabá. O baguncinha. Ah, o baguncinha, famoso. O baguncinha. Com maionese temperada. Com maionese temperada. E quando ele surgiu ali, quando eu tinha meus 10, 12 anos, ele custava R$1, né? Não sei se você era dessa época. Não, eu era mais... Sou cuiabano, mas quando eu conheci o baguncinha não era R$1, não. Era mais caro um pouquinho. Já. Era R$1 na minha época. Imagina a qualidade desses ingredientes, desse hambúrguer, custando R$1. Se era de animal mesmo, de fazenda ou não, era outra história. Não, enfim. Mas aí no processo de eu me autoconhecer, saber sobre alimentação foi muito importante, porque depois eu já estava trabalhando na Câmara dos Deputados em 2013, e lá eu trabalhava muito e me alimentava muito mal ainda nesse processo de... Você trabalhava com o que lá? Eu trabalhava na Comissão de Cultura lá da Câmara dos Deputados. Trabalhava com comunicação, fazia tudo, fazia foto, Você é formada vídeo. Em comunicação? Sim, eu me formei em Rádio e TV aqui na Federal, do Mato Grosso. E daí, um pouco antes de me formar, eu recebi o convite para ir lá trabalhar, né, como alguém que trabalhasse com comunicação na Comissão de Cultura, né, fazendo essa parte da coordenação de foto, vídeo, texto. E daí, trabalhava muito, chegava às 8 horas da manhã, ia embora 10 horas, comia muito mal. Caramba. Fiquei ali 2 anos trabalhando bastante. Foi uma grande escola para mim, né? Aprendi muito sobre comunicação na prática ali, né? Conheci muito sobre as leis, sobre todo esse processo, né, da política no Brasil. Foi no momento que o Eduardo Cunha era o presidente da Câmara. Nossa. Então, era um processo muito louco ali dentro. Só que aí eu engravidei em 2015 e percebi que não dava mais para levar o mesmo ritmo de vida que eu estava levando com a minha filha, né? E daí, durante a minha gravidez, eu comecei a pesquisar sobre alimentação. Até que eu cheguei no momento que eu vi uma pesquisa que falava que se eu evitasse de dar carne para minha filha até os 3 anos de idade, isso faria com que ela não desenvolvesse várias doenças no futuro. Olha. E falava sobre alimentação vegana ser a mais saudável. Sim. Só que até então eu nem tinha contato com esse tema, nada. Você comia carne até então? Comia carne, normal, assim como a grande parte da maioria da nossa população. E daí, nesse processo, eu comecei a estudar e estipulei uma meta ali pra mim, que até os 3 anos da minha filha eu não ofereceria carne pra ela. Só que eu comia carne, né? Difícil. O exemplo é que arrasta, Exatamente. Né? E daí chegou no momento que ela nasceu, né? Foi na introdução alimentar. Ela viu a carne no meu prato, ela nem falava ainda. E pediu, apontou, assim, né, pra carne.
não tem isso aqui no meu prato, né? Eu quero provar desse. Aí eu falei, não, vou ter que parar. Se eu quero chegar nessa meta, né? Eu não sei se você tem filho. Você tem Não, filho, não tenho. tem filho, Ainda não. mas existe uma força aí que não sei de onde que vem, que quando tá falando sobre nossos filhos, a gente Imagina. não sei de onde que vem essa predisposição. E aí eu parei com tudo ali. Parei de comer carne, parei de comer frango. E o peixe demorou um pouco mais. Eu gostava muito do peixe cru, do sushi. Sushi, né? É bom demais. Mas aí eu, com o Cortou tempo, também. parei também. E o universo de possibilidades se abriu pra mim. Porque eu realmente não comia muitas coisas que hoje eu como. Porque a gente fica nessa monotonia alimentar de sempre ter no nosso prato uma carne, um arroz, um feijão, uma salada. E só PF, troca né? carne. Só troca carne, só troca o tipo de carne. E como a carne acaba sendo ali o principal da refeição, né? E aí com esse Isso processo... é engraçado, o principal da refeição, porque como, pelo menos na minha infância, né, não era comum ter muita carne, em abundância como chegou a ser fácil, né? A gente sempre comia tudo e deixava a carne por último, que era o mais gostoso, e a gente cortava pro final, assim, arrastava no prato, tudinho, deixava por último, que era mais gostosa. Sim. Era o principal mesmo. Exato, é o prato que a gente geralmente elabora melhor, né, nas refeições. Então, com essa minha retirada da carne, eu comecei a comer coisas que eu não comia, grãos, sementes, comecei a elaborar outros pratos e fazer com que os vegetais, com que outras coisas fossem o principal, né, tivesse esse preparo mais interessante para ser o principal ali da refeição, né. E aí, com isso, o universo de possibilidades se abriu, fui experimentando. Só que eu tinha um problema muito sério. Como eu ia fazer sem o baguncinha na minha vida? É difícil eu era cortar apaixonada baguncinha. pelo baguncinha. O que eu ia fazer agora sem o baguncinha? Então, foi o meu momento ali de começar a repensar um baguncinha que não tivesse carne, que não tivesse ingredientes de origem animal, né? Que eu, enfim, ainda era vegetariana na época, e comia ainda queijo, ovo. E fui descobrindo esses sabores, fui experimentando fazer hambúrgueres com grãos, com sementes, fui dando para as pessoas experimentar, as pessoas foram gostando. Isso era quando já? Isso ali em 2017, antes da campanha de 2018. Antes de você dar surtar. Antes eu dar o meu surto, que me fez dar um pulo. E daí em 2018, depois da campanha, eu voltei para Cuiabá, eu estava em Goiânia, né? Eu voltei para Cuiabá e comecei o meu negócio de hambúrgueres. Até fiz um post esses dias do liquidificador que eu usei, que foi o primeiro. Eu vi. Começa com o que tem, né? Eu cheguei numa semana e na semana seguinte iria acontecer a primeira feira vegana de Cuiabá. Olha aí. Eu falei assim, eu não posso ficar longe. Fácil, assim, né? Exatamente, eu já decidi o que eu quero fazer, eu vou perder essa oportunidade, né? Mas eu não tinha nada, eu tinha um liquidificador daqueles, assim, o mais básico do universo. Falei, não, vou fazer. Demorei 2 dias pra fazer 60 hambúrgueres. Nossa. Cheguei lá, vendi em 2 horas todo e falei, nossa, acho que as pessoas estão buscando isso. Acho que tá faltando gente produzir isso aqui. E aí, com o tempo, no mês seguinte, eu já comecei a fazer os lanches elaborados em feiras, comecei a viajar em feiras, comecei a ir pra outros lugares, né, eventos e tudo mais. Durante 2019 todo eu fiquei nesse movimento. No meio ali de 2019, eu acho que era a 3ª feira vegana, eu fui com 50 hambúrgueres sozinha. Cheguei, preparei, fiz, entreguei, arrumei tudo, fui embora, cheguei em casa, ainda tinha louça pra lavar, e ali eu decidi que eu tinha que ter gente pra me ajudar, porque eu não ia aguentar. Como? 50 hambúrgueres, receber, fazer... E aí foi quando eu contratei uma pessoa, quando eu fui experimentando ter outras pessoas perto de mim, né? Quando eu comecei a me permitir também demandar coisas, porque eu acho que a gente, quando quer começar muito um projeto, a gente fica muito concentrando coisas na gente fazendo de tudo um pouco, né? Exato, quando na verdade a gente pode começar delegando aos poucos, sentindo outras pessoas também ajudar no nosso processo. Então foi esse o ensinamento ali que o Patia Burger, que era o meu negócio, que eu chamava, né, o meu negócio de hambúrgueres vegetais, foi me ajudando a entender, né, as áreas de responsabilidade dentro do negócio, né? Preciso de uma área comercial, preciso de uma área de comunicação, preciso de uma área de vendas, preciso... Nisso você já tinha validado sua ideia, já Exato. estava faturando, e para faturar mais, precisava de mais gente. Sim.
E daí, no final de 2019, eu senti um chamado de começar a compartilhar também esses conhecimentos acerca de como fazer hambúrgueres vegetarianos, como ter outras opções de alimentos para quem está buscando uma alimentação mais saudável, mais consciente. E junto também com o meu processo espiritual, que eu fui me abrindo também, eu acredito muito que também a mudança na minha alimentação me trouxe para um lugar assim de mais conhecimento sobre a energia do que eu coloco no meu corpo, sabe? Me trouxe assim mais conhecimento, percepção mesmo de escolhas. E aí a gente faz isso com uma coisa física pro nosso corpo, que é o alimento, e outras coisas vão se abrindo, como a energia de pessoas que a gente vai sentindo querendo estar perto, como lugares que a gente gostaria de estar frequentando. Tudo isso, eu acredito que traz pra esse lugar de mais percepção sobre o que a gente quer pra gente, sabe? A alimentação me ajudou muito nisso, eu acredito. E aí eu comecei a sentir esse chamado de ensinar as pessoas também a se alimentarem melhor. Foi quando eu comecei a dar workshops do Pachaburger. Porque nada melhor do que você ter conhecimento do que você está comendo para você se alimentar melhor, né? Com e certeza. quando você não tem conhecimento, você vai enfiando o que der, né? Exatamente. E aí você, dentro do meu processo, tem ferramentas que te ajudam também a ir sentindo essa energia no seu corpo, né? Tem o Diário das Emoções, onde você vai escrevendo, né? Registrando. Enfim, mas deixa eu voltar para a história, que eu já abri um parênteses. Tava lá, comecei a fazer workshops. Fiz em Cuiabá, fiz em Poconé, no Sesc de Poconé, foi muito legal. E fiz um em Goiânia, e fui sentindo que era isso que eu queria fazer, ajudar as pessoas a se alimentarem melhor. E daí eu resolvi que no ano seguinte eu iria fazer uma palestra aqui em Cuiabá, que foi uma palestra sobre alimentação energética presencial, lá no Palácio da Instrução, um pouco antes de começar a pandemia. E foi muito legal, assim, eu senti que realmente era esse o caminho. E foi o meu negócio que me ajudou, assim, aí entendendo que era esse o caminho. Porque a gente busca muito a questão do propósito, né? Qual que é o meu propósito na vida, né? O que eu preciso fazer pro resto da minha vida? Quando, na verdade, o propósito é o que faz sentido hoje, né? E à medida que você vai criando esse movimento de sentir isso no seu dia a dia, de sentir isso no seu corpo, né? De sentir fazendo isso, você vai sentindo o que é propósito, que pode mudar amanhã, que pode mudar depois, então... Aí você não vai tropeçar nele e falar, olha, meu propósito está aqui, né? Mas eu tô fazendo outra coisa, né? Então, eu acredito que o processo de empreender foi me ajudando a ter mais conhecimento sobre o que eu queria fazer de fato, né? Que pode não ser isso que eu tô fazendo agora, amanhã já pode mudar. Né? Mas essa coragem de aceitar que a gente tá em constante transformação, né? E o que fez sentido ontem não pode não fazer hoje. Então, empreender é uma coisa muito dinâmica, né? E eu acho que foi ensinado pra gente que não, que era uma coisa só que você tem que escolher pro resto da sua vida. Descobriu que gosta daquilo, faz só isso, né? Faz uma faculdade e nunca mais sai né? daquilo. Exato. Então, a gente tá passando por um processo de transição de geração que, na verdade, a gente pode ser várias coisas, né? Pode fazer várias coisas. Pelo tempo que a gente quiser. Sim. Quiser 10 anos, vai ser 10 anos. Quiser um ano, é só um ano. Vou fazer outra coisa. Exato. E aí, quando eu saí terminei esse processo de palestra, tava começando a pandemia, né? E aí eu falei, e agora, né? O que eu vou fazer? Não posso dar workshop, não posso ir em evento, não posso levar os hambúrgueres. Aí eu comecei a vender eles congelados para pontos de venda. Fazia os hambúrgueres congelados, vendia em ponto de venda, mas ainda não era o suficiente para mim. E daí eu resolvi que eu queria experienciar esse processo de pandemia morando numa ecovila no sul da Bahia, que eu já tinha conhecido o ano anterior, que eu fui em janeiro, que é a Piracanga, que é uma ecovila. Sim, uma ecovila no sul da Bahia, próximo ali de Itacaré, sentido Ilhéus, ali vai para Ilhéus e vai na beira do mar, onde passa um rio na frente, deságua no mar, e é uma ecovila que tem algumas regras, né? Lá eles buscam manter a energia do lugar, então tem algumas coisas que você não pode fazer lá, né? O consumo de álcool, consumo de drogas, consumo de carne. Então lá é uma ecovila vegetariana. Daí eu fui lá, fiquei 9 meses lá, fui em janeiro pra lá, só que eu não queria deixar as pessoas abandonadas, né? Então eu gravei um curso ensinando a fazer os 4 baguncinhas veganos, os 4 baguncinhas vegetarianos que eu desenvolvi, cada um com seu hambúrguer, cada um com seu queijo.
que é um queijo também sem leite, né? Que é um queijo vegano. Maionese, salada. Então, eu mostrei todo o processo dos 4 lanches nesse curso e fui vivenciar a Piracanga. E como foi? Olha, foi maravilhoso, foi uma experiência incrível, única. Eu vendi bastante Pachaburger lá, fiz várias vezes, porque lá realmente foi muito legal, que tem esse movimento, né, já de não comer carne. Então, não era algo que eu estava oferecendo para uma parcela pequena de uma cidade, né? Era algo que eu estava oferecendo para todo mundo de uma ecovila de 200 pessoas, mas 200 ainda assim... pessoas, eu ia te perguntar isso, quantas pessoas? 200 pessoas e sempre com muito movimento, fluxo de gente, né? Então, eu aprendi muita coisa lá sobre sustentabilidade, sobre consumo consciente. Foi muito lindo, assim, morar na beira do mar, com floresta em volta. Foi lindo. E daí, lá eu entendi bastante mais sobre essa questão do marketing digital, que é algo que eu estou aprendendo, já tem 2 anos que eu estou nesse estudo, aplicando com pessoas, né, com clientes, que hoje eu atendo em mentorias individuais, e tenho alguns produtos na minha esteira de produtos, né, da minha esteira de produtos no marketing digital, que uma delas é esse curso, que hoje eu estou reelaborando ele. Então, se você quiser conhecer as receitas, elas estão disponíveis, mas para quem... Aprender a fazer, está disponível para comprar. Aonde que encontra para comprar? Tem no Instagram do Pachaburger, tem no link da bio, Pachaburger, @Pachaburger oficial. Uhum. Mas eu te sugiro esperar um pouquinho, porque eu estou reelaborando todos os módulos e trazendo algo mais direcionado para quem quer empreender na área da alimentação vegana. Então, quem gostaria de ter um negócio de hambúrgueres vegetarianos ou incrementar um cardápio que já tenha, né? Quero ampliar meu cardápio que eu já tenho, colocar em receitas vegetarianas também, veganas, que está aumentando muito, né, o número de pessoas na sociedade. Então, você pode esperar mais um pouquinho, que eu vou lançar em breve o curso com um módulo direcionado para o empreendedor, com minhas planilhas que eu usava no Pachaburger, controle de estoque, controle de vendas, precificação, e os outros módulos também de comunicação, marketing, como fazer fotos do seu produto, como utilizar as redes sociais, como criar uma relação com o seu cliente, como entrar em contato com os pontos de venda para oferecer os seus produtos. Então, todo esse universo que eu utilizava dentro do Pachaburger, que o Pachaburger me ensinou a empreender, eu estou trazendo nesse curso, que é um dos meus produtos da minha esteira, que além dele eu tenho outros, que é essa mentoria em grupo, que eu ajudo as pessoas hoje a se organizarem para colocar o negócio no mundo. Hoje eu estou muito focada nesse conceito de trazer estratégias para você organizar o seu dia a dia, porque quem somos nós, empreendedores? Pessoas antes de empreendedores. Né? Temos limites. Exatamente, que a gente precisa olhar para todas as nossas áreas pessoais antes de fato, colocar o negócio no mundo, né? Porque se a gente não estiver bem no nosso lado emocional, na nossa saúde, no nosso relacionamento, no nosso hobby, enfim, na nossa parte intelectual, somos empreendedores que precisam resolver problemas, né? Empreender é isso, resolver problemas. Não dá para resolver sem saber coisas novas. Exatamente. Né? Senão você só repete. Exatamente. Então, você tem que ter ali um momento no seu dia que você vai estudar algo que você ainda não sabe, ou que você vai pesquisar alguém que sabe, que você vai trazer para perto. Então, existe um processo que você pode desenvolver, um workflow, que eu chamo, que é uma base para você organizar as informações, para você, de fato, conseguir organizar a sua vida pessoal, para aí sim dar conta de criar um negócio, com suas áreas também de responsabilidade dentro do seu negócio. Então, todo esse processo de organização de rotinas, hábitos, metas, criação de um processo de desenvolvimento para você organizar as suas metas, seu desenvolvimento na sua área pessoal, eu consigo acompanhar a pessoa, trago essa proposta dentro das minhas mentorias individuais e na minha mentoria em grupo, que é o Néctar da Alma, que agora estão com inscrições encerradas, mas que em breve também vou abrir para as pessoas que queiram se aprofundar comigo e ter meu acompanhamento. Então você tem Pachaburger, falei errado, desculpa. Tudo Pachaburger, bem. As Pachana mentorias. Maravilhosa, Pachana. É a cantora. Sabia que eu lembrei de alguma coisa, confundi, desculpa. A mentoria e o curso. E vai ter mais um curso. Vai ter depois as aulas mensais que eu vou lançar, mais direcionado para quem quer aquelas ferramentas, aprender a usar as ferramentas para aplicar no dia a dia.
Daí, mensalmente, daqui uns dias eu já vou começar a divulgar a aula de janeiro, que vai ser focado para quem deseja começar a utilizar ferramentas digitais para organizar, fazer a gestão do seu tempo, do seu dia a dia, para dar conta de um negócio. Essa vai ser a nossa primeira aula. Bacana. Ao vivo no YouTube. Ao vivo no YouTube. Vai ficar salvo? Vai ficar salvo. Então, se você está assistindo depois, né, já sabe, vai lá no YouTube, qual que é o canal? Lores Canhete. Lores Só Canhete. entrar lá no YouTube. Bacana. E sua filha não come carne até hoje? Minha filha come quando quer. Quando e quer. é raro, assim, na verdade, ela não criou o hábito, né, de comer Você não em todas proibiu, as refeições. né? Não, Você não fez a proibi. meta dos 3 anos e aí deixou livre depois. Deixei. Porque eu acho que é justo, né? Eu também tive essa oportunidade de tem que escolha, experimentar. né? Acho que cada um... E hoje em dia ela come, assim, um pedacinho ou outro, não é uma coisa que ela consome. E raramente. Frango ela nem gosta. E é isso, eu acho que cada um tem que ter o livre-arbítrio também para escolher, mas levando em conta que existe uma forma de se alimentar que causa menos impacto para o planeta, para nossa saúde, para nossa energia. E eu acredito numa liberdade onde você possa, de fato, experienciar isso no seu corpo. Porque enquanto a gente come carne todo dia, a gente não sabe como o nosso corpo seria sem a carne. Então, Exato. criar um momento, uma semana que seja, dar uma experimentada. Como que fica seu corpo, sua energia sem a carne? Talvez você possa surpreender, né? Sentir uma energia uma disposição física diferente. Cada um reage de um jeito. Eu parei de comer carne tem 3 anos. É mesmo? Né? Que Parei ótimo. de comer carne. Adoro peixe. Peixe não quero abrir mão, né? Não é o objetivo era parar a carne porque consumia muito. E fisicamente melhorou muito, assim, principalmente o sono, né? Eu descanso em horas menores e descanso o mesmo tanto que se eu precisasse de 10 horas. Olha né? que maravilhoso. Então, assim, foi a principal diferença. O metabolismo não acelerou tanto, mas senti que funciona melhor ainda, né? Do que estava antes. E recentemente eu cortei o açúcar também. Olha! Né? Assim, açúcar que eu coloque num suco, no café, cortei 100%, mas ainda como doce, quando tem. Não procuro, mas quando tem eu como Quando muito. aparece, tá aí. Vai lá e come. Mas justamente isso, né? Você pensando no futuro, né? Eu sempre falo que eu quero viver 120 anos. Uau! Né? Não sei se eu vou chegar lá. Quero viver Audacioso. muito, né? Muito. Mas se for para chegar lá, que seja independente, saudável, né? Pelo menos o mínimo ali, conseguir me locomover sem precisar de tanta ajuda, de tanto remédio, né? Porque eu odeio remédio, né? Então. Ter a consciência de escolha, né? Porque uma coisa é a gente escolher se alimentar de carne ou não. Outra coisa é a gente ir no fluxo, né, do dia a dia, da culturalmente é isso, e segue o bonde. Não, você tá ali sendo refém de uma situação, né, onde você poderia ser protagonista e fazer suas escolhas. Então, eu acredito que quando a gente se permite experienciar energias diferentes no corpo, a gente também permite o corpo se desenvolver de outras formas. Tem um filme, não sei se você já assistiu, Game Changers, que é o Dieta dos Gladiadores. Não vi. É maravilhoso. Dieta dos Gladiadores, está na Netflix. Ele fala sobre o processo da história da alimentação dos gladiadores. E traz um monte de exemplo de como que uma alimentação à base de plantas, ela é muito mais, traz muito mais disposição para o corpo. Falava que os gladiadores só comiam plantas e sementes. Porque não era comia raro, carne. era muito caro, né, comer carne, né? Era só para nobreza, né? Exatamente. O gladiador nunca foi nobre. Não, é escravo, né? Exato. Então, o processo de pesquisa deles no osso, eles viram como eles eram muito mais fortes, tendo uma alimentação à base de plantas. E várias outras pesquisas que eles trazem, que é muito interessante. Game Changers, Dieta dos Gladiadores. Indica esse filme. Vou assistir, com certeza. Assista vocês também. Assista aí, Dieta dos Gladiadores. Não tô ganhando nada por isso. Não, mas é conteúdo, né? Conteúdo exatamente. que trouxe pra gente, a gente vai compartilhando. E como é que você pensa, assim, o futuro dessa alimentação tá crescendo, né? Você é prova disso, tá compartilhando seu conhecimento. E o que você acha que vai mudar o mercado, assim, em alguns anos, né? Porque com a pandemia isso também deu uma acelerada. Com certeza. A gente vê hoje grandes marcas com opções veganas, né? Como, enfim, a Sadia, né? Então, a gente vê que existe já um público crescente. E, além desse público crescente que está nessa busca por
diminuir a questão da crueldade animal, existe também muitas pessoas que estão preocupadas com a questão ambiental, porque a gente sabe que a Amazônia hoje está destruída por conta da pecuária, por conta de todo esse processo, né, de plantio de soja para alimentar os animais, para matar os animais, para a gente comer os animais. É insustentável isso a longo prazo, né? E a gente fala também da nossa própria saúde. Nunca houve na história uma quantidade tão grande de casos de pressão alta, diabetes, câncer. Que é derivado desse consumo exacerbado de carne, que não é uma carne fresca. Que antigamente a gente poderia até falar assim, a gente comia carne, sempre comeu carne. Na história diz que sempre a gente comeu carne, mas era uma carne que a gente corria o dia inteiro pra pegar a carne, né? Começa por aí. Não tava ali, lá na prateleirinha ali, que você vai lá e pega. Não, você ia ter que correr atrás do bicho. Exato. Né? Você mata ele na hora, você come a carne fresca. Quanto tempo essa carne que tá no mercado tá ali, né? E quanta química tem nessa carne pra ela se manter vermelhinha, como se fosse morta ontem. Então, existe todo um contexto para a nossa alimentação hoje ser tão diferente dos nossos avós há pouco tempo atrás. E isso evoluiu muito rápido, né? Mudou completamente a alimentação e os nossos corpos são os mesmos, né? A gente não evoluiu tão rápido. Não. Então, evoluiu as nossas doenças. Tem uma frase do Sodré, né? Que ele falava que a parte humana não acompanha a parte tecnológica, né? O lado humano não acompanha o lado tecnológico. Então é por isso que a gente está vivenciando esse surto de tantas doenças, né? De pressão, de tudo isso, por conta de uma alimentação que mudou drasticamente. E a gente precisa ver isso aí. Né? Se quiser chegar a 120 anos como eu, tem que ver isso aí. Tem que ver isso aí. E dentro do meu conceito assim que eu trago, a alimentação ela é uma porta de entrada porque me ajudou a criar esse autoconhecimento sobre as energias, mas não é por isso que uma pessoa não vai conseguir empreender se ela também não está olhando para essa alimentação. Vai ser mais difícil? Vai. Né? Se você não olhar para a sua alimentação, qual que é o tipo de energia que você está dando para o seu corpo para ele desenvolver as atividades que ele tem no dia a dia, né? Mas tudo bem, tem gente que não tá nem aí pra alimentação, mas quer empreender. Tudo bem, respeito. Existe também um processo que você pode caminhar, que é dentro da sua organização pessoal, dentro da gestão do seu tempo, utilizando as ferramentas. Que é a continuação dessa mentoria, né? Eu falo sobre alimentação e depois desse processo a gente entra num estudo profundo de quais ferramentas que vai funcionar para você. Porque organização ideal é a organização que funciona para você. Não adianta eu vir aqui com um monte de planilha, com um monte de formas, Trello, Notion, um monte de aplicativos, se você não vai usar. Né? Se não é uma coisa que você vai conseguir colocar no seu dia a dia, que você vai abrir, que você vai revisar suas metas, que você vai desenvolver seus hábitos. Né? Então, existe um caminho para você. E esse caminho é você que vai ter que desenvolver, mas existe um acompanhamento atrás disso, que eu ajudo as pessoas a verem qual que é a forma que funciona, de fato, né, para você. E aí é isso, construção de hábitos, coisas que você faz todo dia, repetidamente, que vai te ajudar a criar uma constância até aquilo se tornar automático, né? O que você faz quando você acorda? Né? Qual que é a primeira coisa que você faz? Você já acorda e já bota a cara na tela? Isso que a maioria faz, né? Isso é uma coisa. E qual que é a melhor perguntando, qual que é a maior dificuldade que as pessoas relatam para você criar um hábito, para criar um? Existe essa questão cultural, né, mas eu moro junto com outra pessoa que não faz isso, né? Então, uma pessoa puxa a outra. Culpa, né? Exatamente. É uma coisa de autorresponsabilidade, né? Quando a gente está falando de hábito, não adianta você querer transferir essa responsabilidade para o contexto, para a situação. É algo que é sua responsabilidade, né? Então, é o primeiro passo, é você tomar aquilo para si e falar que se não der certo, é porque você não fez por onde, né? Então, não é uma forma assim, eu preciso ficar me culpando. Não, mas é você que precisa resolver, né? Então, a autorresponsabilidade é o primeiro ponto que eu trabalho, de como que você... O que está te bloqueando hoje de colocar o que você quer para funcionar, né? Qual que é os empecilhos e buscar essa solução, né? Então, é um primeiro passo.
como que as pessoas lidam com isso? Porque a autorresponsabilidade, quando você descobre ela, é um pouco pesada, né? Você Com fala, certeza. Só depende de mim mesmo, e aí? Sim, mas é também libertador, né? Porque se É, só depende de libertador. você, Exato. poxa, se só depende de mim, se não depende do outro, é algo que você precisa priorizar. É priorizar a palavra, né? Porque muitas vezes a gente tá numa relação ou tá num contexto que não favorece e a gente não tem coragem de também tirar excessos da nossa vida que não estão contribuindo, né? Hábitos ruins também, Hábitos né? ruins. Então, tem um livro que eu amo, que é o Essencialismo, que ele ajuda a entender como você faz para tirar essas coisas que estão te travando, né? 1% melhor a cada dia. Se você for 1% melhor a cada dia, no final do ano você vai ser 37 vezes melhor do que no começo. Então, são coisas pequenas. São mudanças muito pequenas que você faz. Vai ser melhor do que a poupança. Melhor que é só 6%. 6%. Mas Exato. É interessante. Mas é interessante, porque a gente acha que mudança de hábitos tem que ser uma coisa muito grande. E não. São coisas pequenas que você faz no seu dia a dia, repetidamente. Até porque os hábitos ruins que são grandes, né? Eles não começaram grandes, né? Começaram pequenos. Foram ganhando força. E para vencer também tem que começar pequeno, não adianta. Exatamente. E aí uma ferramenta que eu gosto muito de utilizar no processo, no primeiro passo, né, que é olhar para os seus hábitos, primeiro fazer uma lista de quais são os seus hábitos hoje. Tudo é hábito, né? Se você acorda, faz um café e fuma um cigarro, é um hábito. Pode não ser bom, né? Mas é um hábito. Então, o primeiro exercício é fazer uma lista de todos os hábitos e ir colocando, marcando qual que você acha que é positivo e qual que é negativo. Esse é o primeiro exercício para você sentir o que você realmente precisa deixar e o que precisa eliminar. Ou que precisa diminuir a frequência. E aí a gente usa o Habit Tracker, que é um rastreador de hábitos. Que é uma planilha simples. Já ia perguntar, é um aparelho? É tão chique esse nome. É uma coisa importada, né? Não, é uma planilha muito simples, que a gente vai... Você pode fazer ela semanal, pode fazer mensal. Eu comecei fazendo no meu caderno, que é um bullet journal, que tem esse nome, mas é uma coisa muito simples, que é um caderno que você vai colocar um hábito embaixo do outro, do que você quer aumentar no seu dia a dia, do que você quer adicionar ou o que você quer diminuir. Na época, quando eu comecei, eu fumava cigarro. Daí eu queria parar de fumar cigarro. Então, como que eu comecei? Eu coloquei lá cigarro 3 vezes ao dia. Se eu fumei 3 vezes ao dia, eu marco um cheque. Se eu fumei 4, eu já não vou marcar. Então, eu fico me administrando durante o dia para fumar 3 cigarros naquela semana. Não passar disso. Não passar disso durante o dia, para eu poder dar o cheque. E criar o prazer no cheque. É muito legal. Você criar o prazer a sensação de conquista, né? Exatamente. Conseguir. Aquilo ali eu coloquei como meta para mim e consegui alcançar, né? Então, dentro do processo, você vai criando esse prazer do cheque. Aí, 3 semanas, consegui todo dia fumar 3 cigarros. Na próxima é 2. Na próxima é 1. Já vai evoluindo a meta. E você vai evoluindo a meta. E isso é uma planilha. Que depois, a pessoa que quiser entrar lá no meu Instagram, quiser mandar mensagem, eu posso compartilhar, tranquilo. Mas se você escrever também no Google, rastreador de hábitos, você vai entender o processo que você pode fazer no papel e na caneta. Hoje eu faço no Notion, que é um aplicativo maravilhoso de organização, que eu também coloco para os meus mentorados o processo deles, para eles construírem o melhor formato dentro do Notion que vai dar certo para eles, né? Então, dentro da mentoria existe a questão de organização de uma alimentação, porque a alimentação saudável não existe se não tiver organização. Né? Não tem como. Então, existe todo um processo de planejamento alimentar que eu desenvolvo com essas pessoas para que elas não cheguem no momento de se alimentar e só tenha... tô com fome, eu preciso matar minha fome. Então, eu pego qualquer coisa o que estiver mais pronto. O que estiver na frente que eu preciso matar. Então, quando você antecipa essa decisão, que você já sabe o que você vai comer, então você elimina essa possibilidade de você comer qualquer coisa. Então, tudo é uma questão de planejamento. Dentro da vida pessoal também, né? Então, é um processo muito lindo de autoconhecimento através da organização pessoal. Eu imagino. Porque é tão difícil, né? A gente criar os hábitos que
quando a gente consegue, né, essa situação que você colocou de fazer o cheque é gratificante, sem dúvida, né? E é bastante importante também mudar de ambiente se for possível, né? Melhorar o seu ambiente se for possível, se você tiver controle sobre ele, porque também ajuda bastante, né? Sim. Porque influencia muito. Sim. Então, nesse processo de organização numa vida de um empreendedor, a gente tem que entender que existe 24 horas no dia e você precisa dar conta de várias coisas no seu dia. Então, dentro do meu processo, eu ajudo a desenvolver um formato que você faz a gestão do seu tempo, colocando sempre uma coisa como prioridade. Não adianta fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Se for mais de uma coisa, é prioridades, né? É prioridades. Então, ter uma não dá. única coisa em algum momento. Então, a gente divide o tempo para cada área. E dentro da realidade do negócio, dentro da realidade daquela pessoa, a gente define quais são as áreas de responsabilidade que ela precisa agrupar atividades, né? Eu preciso mandar mensagem para o cliente e preciso atualizar as redes sociais. Então, é um momento que ela vai estar no computador, então ela já pode colocar ali junto as mesmas tarefas com algo que é um guarda-chuva de responsabilidade. Então, a gente vai construindo isso como um quebra-cabeça, onde ela vai conseguir desenvolver o seu tempo, desenvolver o seu dia a dia, para dar conta de todas as áreas que ela entende como prioridade dentro do negócio. Essa é a parte de gestão de tempo, né? Que a gente trabalha dentro da mentoria. Que é o início ali, né? Depois da alimentação, vem gestão de tempo. Vem hábitos e rotinas, né? A gente desenvolve a questão do rastreador de hábitos e depois a gestão do tempo. A gente entra nessa parte de organização de gestão do tempo junto com outras responsabilidades que a pessoa tem no seu dia a dia, né? Eu atendo muitas mães, né? Tem seus filhos, tem outras responsabilidades. Então, por isso o planejamento alimentar é essencial, porque ela precisa gastar menos tempo com essas coisas para realmente ter tempo de focar no negócio, né? E como eu falo com muitas mães, a gente também, muitas mulheres, eu falo sobre ciclos, que é algo que eu tenho me aprofundado, que é sobre os ciclos naturais, né? Nós todos somos, de alguma forma, influenciados pela luz da lua, né? Quando eu estava em Piracanga, isso ficou muito claro para mim, através das marés, como eu tinha falado para você. Estava na beira do mar, conseguia ver nitidamente. Né? Exato. Eu tinha um rio tem um rio, né, que passa na frente e deságua no mar. E é uma coisa muito linda de ver quando a lua muda, o fluxo do rio muda. Em vez dele ir para o mar, a maré sobe e é o mar que entra para o rio. Ele muda o sentido do rio. Isso é tão grandioso, né? A gente está falando de um rio, de um mar. O que nós, pequenos seres, feitos de 80% de água, por que nós não seríamos influenciados pelas um tiquinho lua? Só, né? Por que não? Por que não? Nós não vamos ter essa influência nas nossas marés internas, né? E todos nós somos influenciados pela luz da lua, mas as mulheres também têm os seus ciclos internos, que é o seu ciclo menstrual, que também é um processo que a gente está sendo movida por hormônios e coisas que estão dentro da gente. Então, entender esse processo ajuda muito num planejamento inteligente, né? Que leva em conta as energias de cada momento, né? Tanto os homens podem fazer isso através da energia da lua, né? A gente tem aí todo um estudo que mostra que na energia da lua nova nós estamos mais introspectivos, estamos mais voltados para o estudo, queremos estar mais nos alimentando de conhecimento. E tem todo um estudo em volta disso. E daí, na lua crescente, a gente está mais expansivo, a gente quer colocar nossos projetos no mundo, a gente quer trazer mais o que a gente tem de bagagem para o mundo. Aí, na lua cheia, a gente também está expansivo, mas é uma expansão que a gente quer se comunicar, né? Colocar para o outro aquilo que a gente está construindo. Exatamente, o que a gente construiu na lua crescente, a gente quer comunicar na lua cheia. E aí, na lua minguante, a gente volta para dentro, né? No ciclo das mulheres, a gente está ali no pré-menstrual, então muitas vezes a gente pode ficar um pouco irritada, um pouco triste, e é normal isso. Então, como utilizar essas energias de forma inteligente para utilizar as melhores disposições, a melhor disposição que cada um traz, né? Se no momento de lua nova eu sei que eu vou ficar mais introspectiva, então é nesse momento que eu vou estudar, que eu vou ficar mais quieta. Vai focar mais. Se na lua cheia eu tô mais expansiva, eu vou deixar para gravar vários vídeos na lua cheia,
né, onde eu posso aproveitar melhor essa energia da comunicação, da expansão. Então tem todo esse estudo também dos ciclos da lua, tanto no céu como a lua interna das mulheres. E eu gosto muito de trazer esse conhecimento, porque isso mudou o meu dia a dia, mudou como eu lidava comigo, a minha cobrança interna. Eu sou uma pessoa que sou muito workaholic, que quero estar produtiva o tempo todo, que quero estar fazendo muita coisa. Mas eu sei que quando eu estiver na minha lua nova, eu preciso parar. Eu preciso ter um momento só comigo, eu preciso estar mais introspectiva. E aí você não se cobra tanto, né? Não me cobro, não me culpo por não estar tão produtiva. Isso é muito importante, porque atrás do empreendedor existe uma pessoa com o seu emocional, que quando está abalado, como que o negócio vai bem, né? Exato. Não vai. Não então vai. Precisa realmente entender essas energias para dar conta de colocar da melhor forma, né? E aí, para encerrar a mentoria, que a gente já passou por alimentação, já passou pelos hábitos e rotina, e construção de metas e rotinas, já passou pela gestão do tempo e áreas de responsabilidade do negócio, passou pelos ciclos, né? Agora a gente encerra com a questão da comunicação, do marketing, da construção de marca. Porque nós todos somos marca, né? Sim. Eu sou minha marca pessoal, existe também o meu negócio do Patia Burger, que hoje não é mais produtos físicos, mas é infoproduto, tem um negócio de cursos. Então existe a marca Patia Burger e existe a marca pessoal, que é a Lores Canhete, que eu utilizo dentro do meu negócio diversos elementos de marca para construir essa relação com as pessoas que estão ali consumindo o meu conteúdo, consumindo o meu dia a dia, né? A gente sabe que hoje não existe mais uma comunicação eficiente se você fizer do seu Instagram um cardápio, né? Onde a pessoa entre ali e só encontre produtos. Promoções. É só oferta. Não, as pessoas estão se conectando através do conteúdo de valor, né? Onde você contribui com a outra pessoa também através do seu estilo de vida, da forma como você vê o mundo, através das suas opiniões, através de coisas que acontecem no dia a dia. Então, as pessoas não querem mais se conectar com marcas, com serviços. Elas se conectam com pessoas que pensam igual, ou que têm o mesmo rival, né? Dentro do meu negócio, Exato. O meu inimigo é a alimentação fast food, que não traz energia nenhuma, que leva o seu dinheiro e que não te traz disposição, né? É esse pensamento de que a gente precisa trabalhar 8 horas por dia e algo que a gente detesta para final de semana ter o tempo merecido para descanso. Então eu acredito que sim, muitas vezes o empreendedor vai trabalhar muito mais, mas através de algo que realmente gosta, né? Não adianta você querer... Que sabe o que tá fazendo, que é útil, né? Exato, não adianta você querer empreender em algo que você não gosta, também tem isso. Então, o processo de autoconhecimento, onde você olha para dentro primeiro para empreender, vai te ajudar a fazer você entender o que de fato você quer oferecer para o outro. O que de fato você quer ser conhecido, né? Reconhecido por isso daqui a alguns anos. O que é, né? O que é você? Me conta você. Me conta você. Pelo que você quer ser reconhecido daqui a alguns anos? É uma boa pergunta. Antigamente eu tinha essa resposta, hoje eu não tenho mais, não. Tô em busca, porque muda tanto, né? Eu já fiz tanta coisa, hoje eu tô aqui na frente das câmeras, sempre aqui atrás, né? Então eu tô arriscando também. Então, tô em busca de um novo significado nesse sentido aí. Né? E, Lores, uma pessoa que está começando, você fez um post recentemente, até falou do seu primeiro liquidificador, né? Começa com o que tem, né? Então, para as pessoas que estão assistindo, estão começando, principalmente da área de alimentação, como é que você pode dar algumas dicas para eles aí, assim, começar com o que tem ali? Primeiro, entender quem que é o público, né? Se você está oferecendo um produto, principalmente na área da alimentação, existe um público ali que vai consumir o seu produto. Então, entender quais são as características desse público, né? Idade, o que consome, como você pode oferecer o seu conhecimento para essas pessoas de forma gratuita, onde elas se conectam com você, né? Então, buscar estar sempre presente nas redes sociais é muito importante, porque constrói essa relação com as pessoas. Existe toda uma estratégia que você pode utilizar em diferentes tipos de produto para você se conectar com as pessoas, para que elas estejam ali recebendo o seu conteúdo, né? Através também do tráfego pago, que hoje é isso, né? Orgânico
Quem cresce de orgânico é planta hoje em dia, né? A gente tá ali num território que não é nosso território, né? É um território alugado de outra pessoa, do Mark Zuckerberg. Então, assim, ele quer ganhar dinheiro com aquilo. Então, ele quer te mostrar em troca de dinheiro. Exatamente. Então, conhecer como utilizar essa ferramenta do tráfego pago é essencial. Hoje, eu acho que se você não for atrás desse conhecimento, você vai ficar patinando, porque não existe uma forma de você chegar num público maior. E existe toda uma estratégia ali dentro, que você pode encontrar pessoas parecidas com as pessoas que já consomem o seu produto. Então, é uma estratégia muito boa você colocar um pouco de dinheiro no tráfego pago para poder aparecer para outras pessoas novas, né? Então, assim, não dá pra começar sem dinheiro nenhum. Você precisa começar a movimentar. O que você vai priorizar? Quando eu tava lá na feira, a primeira feira vegana, que eu levei 60 hambúrgueres, eu priorizei o processador, porque aquele liquidificador, muito obrigada, você me ajudou Foi muito. útil, mas até ali, né? Mas ali, a partir de agora, eu vou querer um processador melhor, doméstico também. Nunca tive o meu processador profissional, porque no caminho, até comprar o processador profissional, eu entendi que não era aquilo que eu queria fazer e tava tudo bem. Aquela bagagem que eu aprendi ali foi muito importante para entender para onde eu queria ir. Então, talvez os seus primeiros investimentos sejam investimentos errados. Errados na prática, mas vão te dar um conhecimento que você estava faltando para entender o que você de fato queria fazer. Então, o movimento, ele é essencial. Sair do lugar com o que você tem hoje. Se for errar, que erre rápido, né? É rápido. Pra ficar patinando no erro, Exatamente. Então, eu acho que quem tá assim, nossa, eu quero começar. Vamos começar. De algum lugar com o que você tem hoje, que você vai entendendo qual que é a sua prioridade amanhã, né? Aí eu já consegui comprar o processador, depois eu fui entender que eu queria também comprar os códigos de barra para poder estar no mercado. Então, foi todo esse processo que eu fui aprendendo ao longo de 2 anos. E aí, se eu tivesse um curso igual eu tenho hoje, iria me ajudar a entender coisas. Então, é você também ir comprando cursos que vão te ajudando a pegar atalhos de pessoas que já viveram aquilo que você está vivendo. Exato. É muito importante. Que tenham bagagem, né? Porque comprar curso de quem só teoria não dá, né? Exatamente. Assim, a pessoa paga R$100 no rodízio, mas não quer pagar R$100 num curso que vai te ajudar a pegar um atalho que vai te ensinar coisas que você não estava entendendo. Então, investir em si mesmo é muito importante nesse processo. Não que não deve ir no rodízio, sim, deve fazer seus momentos de lazer e tudo mais. Mas precisa investir em si mesmo, em conhecimento e em parte intelectual para poder sair do lugar, né? E você gosta de música? Gosto de música. Eu tenho aí um histórico de produção cultural, de muito novinha. E já tive banda, tinha uma banda com 15 anos, que era Lazy Moon. Eu lembro, você lembra? Éramos 5 meninas de 15 anos tocando pop rock indie. Depois eu tive banda com meu irmão é baterista. Enfim, tive algumas bandas aí, gosto muito. Mas não chegou a empreender não. Como música? Quando eu comecei ali, eu já saí da banda e fui pra produção cultural. Comecei a trabalhar com os festivais que tinha aqui, né, em 2005 até 2010. Festival Calango, Festival Grito Rock. A gente tinha casas de show, né, Casa Fora do Eixo. Trabalhei muito nova em tudo isso, que me ajudou muito a ter esse conhecimento que eu tenho hoje também de criação de metas, criação de prazos, estipular micropassos para conseguir chegar numa produção maior, né? A gente desenvolvia os festivais, a gente visualizava esses festivais prontos e daí tinha que criar os passos para chegar até ele. Então eu acho que esse meu conhecimento de passito a passito para chegar lá, um passinho de cada vez, vem muito desse processo da música. Lá atrás. E você ainda tem o objetivo de formar uma banda com sua filha? Tenho, é uma meta que eu tenho de vida. Há 2 anos atrás, né, eu estipulei essa meta de ter uma banda com a minha filha daqui 10 anos. Então faltam 8 anos pra gente criar uma banda. Ela tem hoje 6 anos. Então, quando ela tiver ali seus 14, ela vai ter uma banda, a gente vai criar uma banda se ela quiser, né? Não é nada obrigado, mas a gente já brinca com instrumentos, né? Dentro da minha gestão de tempo, quando eu tenho lá meu lugarzinho destinado do meu tempo para minha filha,
a gente gosta muito de brincar de musicalização, pegar ali uma escaleta, ficar soprando escaleta, ficar tocando violão. A gente tem esses momentos de musicalização. E o que você acha que vai ser diferente com sua filha que não foi com você, né? Por você estar com essa gestão de tempo com ela, assim, na vida, né? No processo todo. Olha, eu tive um acompanhamento, assim, da minha mãe muito importante na minha vida. E gostaria que ela tivesse esse conhecimento, assim, de que ela pode ser várias coisas, né? Eu acho que isso é uma coisa que me marcou muito da geração passada para essa, que é essa necessidade de decidir o que a gente tem que fazer pro resto da vida e não fazer outra coisa. E fazer isso pro resto da vida. Então, isso é uma coisa que vem lá de trás, né? Que eu gostaria de interromper esse ciclo e fazer ela entender que ela pode ser várias coisas que ela quiser. E, enfim, não que hoje eu não seja, eu sou. Minha mãe me apoia, me ajuda, me ama e do jeito que eu sou também. Mas eu quero que ela já entenda desde já que ela tem um mundo aí pra explorar, que ela pode ser tudo o que ela quiser. Então, Lores, você tem mais algumas dicas para quem tá começando aí? Bom, eu acredito que precisa ter metas, né? Se você, aproveitando o começo do ano, né, e estimulando aí essa parte criativa, eu quero convidar as pessoas a fazer um exercício de meditação, sentar numa cadeira, num lugar silencioso, fechar os olhos, respirar fundo 3 vezes, deixar o corpo relaxar. E ir sentindo o que vem de imagens, do que ela gostaria para a vida dela. Muitas pessoas não têm metas porque não sabem o que quer para a vida. E é normal isso, né? Então, estimular esse processo criativo de sentir no corpo, com todos os sentidos, com a visão, com o olfato, com o paladar. Sentir mesmo o que faz feliz a pessoa, né? E construir essas metas. Existe um processo muito simples de construção de meta que eu trago de forma sempre gratuita através dos eventos de pré-lançamento da minha mentoria, que é as metas SMART, que é maravilhosa. O que é a meta SMART? É você utilizar essas 5 características da SMART. SMART, em inglês, né, em português é esperto, né? Metas espertas. E cada letrinha dessa é uma característica que a sua meta precisa ter para que ela funcione. Dentro do S de SMART é específica. Essa meta precisa ser específica, né? O que você quer, de fato, que aconteça daqui? Aí vai depender de para quanto tempo que você está pensando, né? Para daqui 10 anos, no caso, era ter uma banda com a minha filha. O que eu preciso fazer? Vamos usar esse exemplo. Se eu quero ter uma banda com a minha filha daqui 10 anos, eu preciso fazer uma aula de música hoje. Preciso destinar tempo no meu dia a dia hoje para aprender sobre aquele instrumento para chegar até daqui 10 anos. Sim. Eu tenho a meta também de ir pra Índia em 5 anos. Faltam 3 anos. Daí já passou 2. Eu quero fazer yoga com os grandes mestres mundiais. Pra chegar a conseguir ir pra Índia, pra fazer yoga com os mestres mundiais, eu tenho que estar bom num nível avançado de yoga, né? Então eu preciso praticar pelo menos 2, 3 vezes por semana, se não todo dia. Então, eu vou sentindo o que para mim faz sentido fazer hoje para chegar na minha meta daqui 10 anos. Então, específica. Ela precisa ser específica. Fazer yoga com os mestres mundiais na Índia. Ter um carro X em tanto tempo. E ela precisa ser o M de mensurável. Você precisa medir essa meta, né? Quantas vezes na semana eu preciso fazer yoga para conseguir ir para a Índia daqui 3 anos? Aí você precisa medir. Essa semana você conseguiu fazer essas 3? Então você vai colocando no seu dia a dia momentos que você faz revisão dessa meta. Porque não adianta nada você construir uma meta se você não revisa essa meta. A revisão é primordial. Fiz a meta e guardei, né? E guardei na gaveta. Eu vou pedir pra Deus deixar que aconteça. Não, você tem que revisar, tem que ver se você tá dando os micropassos pra chegar lá. Isso funciona para tudo. Então, quando você vai criando esse hábito de construir metas, você vai sentindo, ela tá específica? Ela tá mensurável? Dá para eu medir se eu tô conseguindo avançar? E aí o A vem de atingível. Ela é atingível? Será que eu tô viajando na maionese? Ou será que ela é realmente atingível? Então, você só vai criar essa percepção se uma meta é atingível ou não, se você começar a criar e começar a experimentar chegar nessa meta.
R do SMART, né? Que a gente tá falando. O R é relevante. Ela é relevante pra você? Você realmente vai sair da cama pra fazer aquilo todo dia? Faz sentido, né? Te motiva, é né? a sua meta ou é a meta de alguém que você tá querendo seguir porque alguém vai ficar feliz que você faça? Se ela não for relevante pra você, não há santo que faça você chegar lá, né? E temporal, precisa ter um tempo. Pra quando que é essa meta? É pra daqui 10 anos? É pra daqui 5 anos? É pra daqui um mês? Precisa ter um tempo. Eu quero isso pra daqui quanto tempo? E aí você vai quebrando essa meta até chegar no que você tem que fazer hoje para chegar lá daqui 10 anos. Então, tem todo um processo que a gente constrói dentro dessa mentoria, dentro dos meus processos de acompanhamento, se você está conseguindo, de fato, construir uma meta no seu dia a dia. E é isso, uma das ferramentas que eu utilizo dentro do meu negócio para começar é criar as metas. Senão, se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar te serve. Exatamente. Né? É o qualquer gatinho lá da Alice. Parar, né? É o gato que fica na Alice lá, na encruzilhada, na Alice dos Países Maravilhas. Ah, para onde você vai? Não sei. Então, vai aí para qualquer lugar, porque você não sabe para onde você vai. E aí tem um exemplo de um outro livro, que é o Hábitos Atômicos, um livro sensacional, que ele fala que se você mudar poucos graus a rota de um avião, ele vai parar em outro lugar. Então, se você mudar poucas coisas do seu dia a dia, você vai parar em outro lugar. Hábitos são poderosíssimos no processo. Então, a gente fala sobre metas, sobre hábitos, depois fala sobre gestão do tempo, depois fala sobre conhecimento dos ciclos, e aí a gente encerra com a construção da marca, utilizando os elementos de marca, utilizando a sua identidade visual. A gente fala sobre criação de fontes, como você faz para utilizar os elementos de uma marca pessoal para a criação do seu negócio. E é isso, a dica que eu tenho é: comece percebendo-se, comece se sentindo, né? O que de fato você quer fazer. Porque talvez você não está tão estimulado e tão produtivo com o seu negócio, porque talvez não é isso que você quer fazer, não é isso que você quer oferecer. Ou não é desse jeito que você está fazendo. Né? Exatamente. Então pode ser que dê certo, mas existe um caminho que, se você parar para se observar, você vai trazer mais satisfação para o seu dia a dia, que vai te deixar mais estimulado a fazer aquilo de fato. Se cobrar menos. Se cobrar menos e entender que o processo é o movimento que vai te trazer esse conhecimento do que de fato faz sentido e o que é propósito para você. Muito legal. Adorei o exemplo do avião. Gostei. Gostaria de falar mais alguma coisa? Algum outro tema? Eu gostaria de agradecer nesse momento. Foi muito legal, muito bom estar aqui. Trazer à tona tudo isso que eu estou também planejando para esse novo ano, também como conteúdo, como que eu posso ajudar as pessoas. Eu acredito nessa minha rebeldia de querer tirar as pessoas desse lugar de conformismo com o que está acontecendo e serem protagonistas mesmo da própria história. Saber que existe um caminho onde a gente pode, de fato, construir a vida que a gente quer viver. E esse caminho é através do planejamento, da organização e da construção de hábitos. É isso. Bacana. Agradeço você ter aceito o convite. Estamos de portas abertas se você quiser voltar, né, depois do seu novo curso, né, contar como é que foi. E muito obrigado mesmo por ter participado. Tá? Obrigada. Esse foi mais um episódio do Fundo Cast. Se você conhece algum empreendedor ou empreendedora que tem uma história bacana, manda pra gente que a gente vai entrar em contato. Segue a gente nas redes sociais, curte, compartilha e até a próxima.